ouvido de alguém: ah, você está indo para Israel achando que vai dar, não vai dar nada, sua vida é um fracasso, sua vida é de mal a pior, realmente para você não tem solução. Não dê ouvido a estas palavras. É isso que Jesus nos ensinou. Jesus ouviu esta palavra dita a Jairo. O que ele disse a Jairo? Ele disse: não ouça estas palavras, crê somente. Amém. Não ouça estas palavras, crê somente. Não dê ouvidos à palavra da derrota. Não dê ouvidos à palavra que sai do reino das trevas, do reino da morte, do reino do diabo, do reino da escuridão. Essas são palavras de derrota, são palavras de fracasso. Eu domino sobre todas as coisas. O nosso Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre todas as enfermidades, ele tem poder sobre a paralisia permanente, que para Jesus não tem nada permanente. Ele tem poder sobre todas as coisas. A palavra dele modifica as coisas. Então, se o inimigo tem jogado alguma seta na tua mente, não aceite. Você pode repelir as palavras de dúvida, de incredulidade, de fracasso, de morte, de derrota e dizer: Deus planejou vitória para minha vida. Amém. Deus tem planejado sucesso para minha vida. Eu habito em um outro reino. O reino do meu Deus não tem limitação alguma. A palavra dele sempre se cumpre. Não tem derrota nas palavras de Jesus. Quando ele disse a Jairo: não preste atenção nestas palavras, crê somente, tua filha será salva. Ele estava querendo dizer: não importa o que o diabo pensa, o que o inferno pensa, o que as trevas pensam, o que o reino do inimigo diz, o importante é a minha palavra. Glória a Deus. Crê somente. Aonde Jesus governa, ali a alegria, ali a paz, ali a tranquilidade, ali a solução dos problemas mais intrincados. Onde Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma. Ele é o rei, ele tem domínio, ele tem autoridade, ele reina sobre todas as coisas e ele é capaz de mudar todas as circunstâncias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas qual palavra vai segundo? Levante as suas mãos a ele, declare. From the time I found you, the first time that I met you, I knew you were the one, the one I had been seeking. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É muito interessante que nós vivemos num país que tem uma liberdade tremenda. Nós não sabemos o que é ser perseguido, mas nós temos assim uma leve um leve vislumbre, às vezes, de uma brincadeira ou de um constrangimento por sermos cristãos. Mas eu creio que não existiu ninguém mais feliz que Paulo. Ele deixa muito claro isso, que ele era uma pessoa bem-aventurada, porque quando ele escreve para Timóteo, ele fala: estou sendo entregue como libação, como sacrifício, né? Libação é um sacrifício líquido. Eu estou sendo oferecido como libação, e ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas no próximo versículo ele fala a respeito daquilo que estava esperando ele no céu. Então nós precisamos entender que ser bem-aventurado é cumprir o propósito de Deus. Quando Jesus fala sobre bem-aventuranças, ele fala sobre nosso sentimento, nossa espiritualidade.
Ele não está falando sobre finanças. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não é feliz. E eu creio que para nós, servos de Deus, o interessante é sabermos o que Deus tem para nós. Quando Paulo fala, combati o bom combate, ele falou, eu sei o que Deus tinha para mim e eu cumpri o que Deus tinha para mim. E a minha vida foi uma constante oferta diante de Deus, por isso eu sou feliz. Era isso que ele estava querendo dizer. Eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu entendi o que Jesus entregou no Monte das Bem-aventuranças. Paulo não estava aqui naquela pregação no Monte das Bem-aventuranças, mas ele entendeu o propósito de ser feliz na presença de Deus. O que eu quero deixar aqui a respeito disso? É que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós seremos felizes. Amém. Vamos passar por provações, por dificuldades, mas seremos pessoas convictas do nosso chamado e daquilo que Deus tem. E eu creio que não existe bem-aventurança maior do que entender o que Deus tem para nós e completarmos aquilo que Deus tem. E quando nós chegarmos no final daquilo que nós fizemos diante de Deus, nós temos a plena convicção do galardão que está nos esperando no céu, daquilo que Deus tem, porque nós cumprimos não por obrigação, mas por entendermos o plano e o propósito de Deus. Era isso que Jesus estava querendo deixar para os discípulos. Vocês querem ser felizes? Passem por tudo que vocês têm que passar com sabedoria. Passem por tudo que vocês têm que passar dentro da vontade de Deus. E não importa a perseguição, não importa a adversidade, importa é que Deus estará preenchendo o nosso coração. Importa é que Deus estará trazendo paz ao nosso coração. Importa é que quando nós chegarmos diante de Deus, Aleluia. Aleluia. Paulo diz o seguinte, ele disse assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Aleluia. Então ele tinha uma convicção muito plena do que Deus tinha para ele, por isso ele era alegre. E vamos ser felizes. Ser feliz não é ter ausência de conflito, não é? Ser feliz é estar no centro da vontade de Deus. Amém. Amém? Deus possa abençoar você. Amém. Glória a Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Dentro das vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Estrelas matutinas em hinos de louvor aos anjos e homens proclamai de Deus o eterno amor. Habita em nossos corações, infante Rei Jesus, pois desejamos contemplar visões de tua luz. Nos céus proclamam anjos de Deus o amor fiel. Originais, as pedras de cima da madeira, reconstrução, tá? Vocês podem ver aqui as reconstruções que foram feitas pelos arqueólogos. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai, Baruch haba Yerushalayim, Baruch atah Adonai. Por que é tão importante? O que nós estamos vendo aqui? Olha, nós subimos, estamos no nível mais ou menos 450 metros acima do nível do mar.
E se a gente olhar para lá, nós vamos ver o quê? Nazaré, olha ali Nazaré. Ali Nazaré. O Monte Tabor no meio. Olha lá o Monte Tabor. Do lado direito, uma cidade chamada-se de Afula. Todas as montanhas do Carmelo. As montanhas. Tem o Carmelo baixo e o Carmelo alto. Aqui era um palco, que seria um altar, aonde eles subiam, faziam as ofertas ali. Então a cidade foi crescendo, se expandindo, mas mesmo assim, toda vez que tinha que fazer uma oferenda a Deus, era feita ali. A fumaça que sai do animal é a única coisa que liga entre céu e terra. Ah, não sabia. From the Bible to the Quran, Revelation time. Shalom, Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai, Baruch haba Yerushalayim, Baruch atah Adonai, Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, Shetem. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos
escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, um tempo de sequidão, de apostasia, de frieza. Era uma seca que não era só uma seca na região, como agora nós estamos aqui vendo esse calor, essa sequidão da terra, mas era muito pior. E não era uma sequidão só a nível físico, mas também existia uma sequidão em Israel, uma sequidão espiritual. Por quê? Porque Acabe, ele tinha casado com Jezabel, se corrompeu e começou a governar juntamente com os profetas de Baal. Não teria o Senhor respondido ali, no meio daquele povo que estava todo tomado pela apostasia, que estava todo tomado por ser corrompido por aqueles falsos deuses. Israel havia se esquecido de Deus. Israel afastou automaticamente do Senhor. Por quê? Porque viu todos aqueles profetas, viu toda aquela fartura de Jezabel. A palavra do Senhor diz que comiam a mesa de Jezabel, aqueles profetas. Aquilo com certeza chamava a atenção dos que eram até aquele momento profetas do Senhor. Então tudo isso vinha corrompendo, massacrando espiritualmente o nome do Senhor. Como está a tua posição no teu chamado? Como está a tua posição na tua vida familiar, na tua vida aí, até na tua profissão secular? Como que está o teu chamado? Como estão as tuas ações, as tuas atitudes para com Deus? Por quê? Porque sem ação do homem não há abertura dos céus, amém? Vocês lembram quando Elias orou, e começou a profetizar e começou a clamar pela chuva? Israel estava seco, a sequidão, o deserto. Ele começou a clamar pela chuva. O que aconteceu? Deus enviou a chuva através do clamor, amém? Deus enviou a chuva. Muitas coisas você tem aguardado que alguém tome posição, que alguém fale. Eu achei muito interessante quando o apóstolo foi usado para falar lá nas pirâmides. Ele tomou uma posição e falou: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quer dizer, e se ele ficasse acuado? E se ele pensasse assim: eu não vou me envolver, essa caravana não é minha, eu não sou líder. Porque muitas vezes, quando nós somos líderes, nós nos posicionamos. Mas se nós nos sentimos um pouco acuados, nós falamos: vou deixar como está, vou deixar que aconteça o que acontecer. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver. Qual foi a mudança nos últimos 10 anos da tua vida? O que você fez hoje, que hoje realmente você pode olhar e falar assim: olha, eu fui um Elias no tempo da seca, eu fui um Elias no tempo ali da sequidão espiritual, no tempo da apostasia, porque você sabe que o que acontece? Quando um está frio, esfria o outro, esfria o outro, esfria o outro. É muito mais fácil esfriar do que esquentar. Usado pelo Senhor, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai andar em corda bamba? Até quando você vai cochear? Até quando que você vai manquejar para caminhar? Até quando? Até quando que você vai ter uma palavra sem sim, não, uma posição determinada, uma posição que você toma e aconteça o que acontecer, você não recua, você não arreda pé. Ele subiu aqui no monte e ele falou: seja para a vida, seja para a morte. Agora é tudo ou nada. Aleluia. Agora é tudo ou nada. Agora é Deus na minha frente. Se Deus é comigo, agora eu vou vencer, eu vou sair dessa situação, vai acontecer. Mas aqui está uma palavra que determina. Aqui está uma palavra determinante na sua vida. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Nada que caminhe entre dois lados permanece em pé.
não existe. Assim como ele fez todos aqueles profetas ali serem envergonhados. Por quê? Porque não houve resposta a não ser quando ali o homem de Deus posicionou e quando ele determinou e quando ele colocou o sacrifício no altar, quando ele pôs ali tudo, ele começou a buscar dos céus, os céus abriram, o fogo dos céus desceu e ali houve a glória do Senhor. Quem é pelo Senhor diz amém. Amém. Senhor, nessa hora, Pai, meu Deus, a cair por terra, Pai, que todo mal, todos os impedimentos, todas as ações malignas, meu Deus, estejam agora caindo por terra, meu Pai. Entra agora com teu poder, Senhor. Entra agora, meu Deus, com tua presença, meu Pai. Entra agora, Senhor. Pai querido, Pai amado, toda a alma que estava no cativeiro, na prisão, agora será retornada. Talvez ela está com essa terra seca, nesse momento, onde havia aquela sequidão espiritual. Quem sabe essa pessoa, meu Deus, Começa